Olá, sejam bem-vindos a mais um Lapidação Podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado de peso, Kleber Falquete, sócio fundador da EQI Investimentos. Hoje ele está como diretor de expansão, diretor de crescimento estratégico de novos negócios, novas frentes. E além de ele ter esse nobre cargo, além de ele ser fundador da EQI Investimentos, ele também é casado com a Soraya. Ele é pai do João, que está aqui conosco, aqui por trás das câmeras, com muita vontade de estar aqui com nós. E também está aí a caminho, preste agora a nascer, porque são 3 meses à frente aí, do Pedro e da Maria. Cara, muito feliz em ter você aqui, Kleber. Uma satisfação imensa e seja muito bem-vindo. Bom, Jonathan, obrigado. Eu que agradeço o convite, pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a EQI, sobre o nosso negócio e também gostaria de dar aí dar um salve aí para todo mundo aí que está nos assistindo ao programa, né, ao podcast. Legal. E falar que ali nos bastidores também, você estava me explicando um pouquinho do propósito, né, do podcast, Sim. da empresa, do Equant, né? E onde é que você quer chegar com isso? Então, parabenizar pela oportunidade que está nos cedendo aqui hoje para eu falar um pouquinho sobre EQI e que eu também quero te dizer que eu também pactuo um pouco da tua forma de pensar, daquilo que tu estava me apresentando ali. Eu espero que aqui a gente possa fazer um bate-papo bem legal Legal. e que eu seja um fator de soma aí para essa tua jornada e que sirva para mim também como um aprendizado hoje. Perfeito, perfeito. Como é que eu posso dizer? O benefício, a honra é toda nossa de poder ouvir da tua história, da tua trajetória, que é uma história de muito sucesso. E eu já sei o da onde saiu o EQI, até o que significa o EQI, mas acredito que muitas pessoas que possam estar aqui nos ouvindo não saibam o que significa o EQI. Então já vou aproveitar e fazer essa primeira pergunta para que você possa explicar o que significa o EQI, da onde nasceu essa marca que hoje já impacta o Brasil e até o mundo. Legal. Então, a EQI, que é a nossa empresa, a nossa corretora de bolsa de valores, né? Ela veio, o nome EQI, respondendo já, ela é derivada de um blog Sim, que nós tínhamos, que se chamava Eu Quero Investir, legal. tá? Então era um blog onde a gente apresentava um conteúdo de educação financeira de forma gratuita, ensinando as pessoas, o brasileiro a investir, dando educação financeira lá atrás, Perfeito. há algumas décadas atrás, né, um tempo atrás. E aí esse blog ele derivou para essa empresa que é hoje, a EQI, né? Então nós escolhemos continuar com o nome EQI, abreviando, né? Sim, Então EQI, as pessoas geralmente me perguntam de onde vem o EQI? Do Eu Quero Investir. sim. Então é bem simples assim do blog. Mas antes ainda do blog, a nossa corretora, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais, Sempre tem uma raiz tem uma antes. raiz ainda, tem ainda um antes, né? Sim, É fruto de uma... Muito legal, ela é fruto de uma fusão de pessoas, que daí esse conjunto de pessoas virou uma empresa que é o Juliano Custódio, que é o atual CEO da empresa, da EQI. Ele tinha uma empresa de agente autônomo de investimentos, o Fabrício Tomazoni tinha uma empresa de investimento e eu, Kleber, tinha uma empresa de investimento. Então, em 2017, nós fizemos uma fusão dos 3 escritórios de agente autônomo de investimentos, mirando um propósito, né? Mirando um sim. objetivo. Então, essa jornada, a EQI não virou corretora agora, ela virou corretora lá atrás, quando nós sentamos e definimos que nosso grande sonho era onde? Era chegar a um dia nos tornarmos uma corretora de bolsa de valores no mercado brasileiro e concorrer de tamanho de igual para igual, cabeça a cabeça com os bancões que tem no Brasil hoje, tá? Então, tudo isso nasceu, é sempre bom ressaltar, as pessoas que estavam comigo, quando eu tinha minha empresa de investimento, as pessoas que estavam junto com o Juliano e as pessoas que estavam com o Fabrício. Porque sem as pessoas, né, sem o capital humano, Perfeito. essa empresa não existiria. Não é um nome que vai definir a empresa para onde vai, não é
só uma oportunidade de mercado que vai definir se você vai ter sucesso ou não. Você tem que ser um consolidador, como eu falei no comecinho aqui, que eu falei, você tem que ser um fator de soma. Então, essas pessoas que estão com a gente até hoje, que foram o fator de soma que construíram a EQI, tá? Então, não é o Juliano, não é o Fabrício, Perfeito. não é o Kleber, é a galera toda que não está aqui aparecendo, mas somos em 1.400 Faz pessoas. parte, né, desse case de sucesso, né? Isso eu falo que não existe nem grau de responsabilidade para isso, né? E sim tem um todo, né? Porque quando a gente está num barco remando, se hoje você colocou em 1.400 pessoas, se a gente tem ali 3, 4, 5 que não remam numa mesma pegada, que sejam 3, 4, ele impacta aí em número percentual muito mais do que se ele às vezes estivesse só parado. Porque às vezes a gente tem isso, né, de pessoas que não estão alinhado com o negócio e que às vezes está fora de ritmo, e pior do que está fora de ritmo é ainda estar remando contra o negócio. E legal você falar de que o negócio ele começou com o propósito da educação financeira, Exatamente. porque lembra que ali antes a gente estava conversando, né, que eu disse para você de uma máxima que eu falo que toda empresa que vai crescer, que vai escalar, ela precisa virar escola em algum momento. Ou seja, precisa haver esse investimento em educação dentro do negócio e precisa haver uma sustentação para esse crescimento. Porque uma outra nota que eu sempre falo é que crescimento dentro de empresas, numa grande maioria, gera falecimento. Porque um dos maiores momentos de risco da empresa, de empresas, é nesse momento de expansão e de crescimento, né? Porque nós empresários no geral, o que faz a gente ter sucesso até um determinado ponto é muito o trabalho, o feeling, o vai, o faz dar certo, faz acontecer, o corre, mas chega um momento que só o feeling, só essa força não vai ser o suficiente. A gente vai precisar ter cada vez mais talento, cada vez mais pessoas, vai precisar desenvolver cada vez mais essas pessoas, vai precisar dividir muito mais, às vezes, a fatia do bolo, que é uma geração de multiplicação, que eu falo que quem divide, multiplica, né? Então, vai haver essa necessidade. Então, mas eu sempre falo que toda divisão, ela gera um potencial, uma potencial multiplicação, né? Então, Além da multiplicação, tem a lapidação, que você falou ali. Então, lapidação. a lapidação, porque se você me perguntar o que te fez chegar até aqui? O que me fez chegar até aqui foi a busca por aquilo que eu não sabia, por aquilo que eu tinha que aprender. Eu sabia o que não sabia, então eu sempre fui um curioso. Perfeito. Né? Então, assim, lá atrás, você saberia tocar uma área de uma corretora? É óbvio que não. Óbvio que não. Eu vejo hoje, às vezes, alguns jovens. Hoje o mundo está muito ansioso, né? Acelerado, né? Acelerado, né? Então, o jovem hoje ele quer se transformar, se deixar num CEO em 3 meses, né? Porque é o tempo que dá para entrar, passar no RH e de contratação e ser CEO. Então, e às vezes ele sabe mais do que o CEO. Mas aí tem que segurar a ansiedade, porque tem um pouco mais do que isso, que não é só simplesmente o saber, né? Você tem que ter o intelectual também, tem que estar ligado também a como você vai trabalhar com pessoas e você vai poder ajudar pessoas. Vou dar um exemplo prático. Se eu coloco hoje uma pessoa que, se eu apenas, num processo de contratação, eu olhar apenas o potencial, o intelectual dela, mas ela não for bom com pessoas, ela não conseguir, inclusive, dizer não, ela pode dizer não de várias maneiras, ela pode dizer não e aí o time vai embora, e não sabe o porquê, não explicar o porquê das coisas, a gente não vai estar criando uma empresa, porque eu não vou conseguir multiplicar, que você falou. Então, hoje, a gente tem que estar muito atento, explicar os porquês das coisas. Então, geralmente, as pessoas muito ansiosas, né? Não é uma crítica, mas é o que está acontecendo hoje. Hoje o mundo está muito ansioso. Então, assim, as pessoas hoje, elas... não, vai dar negócio, senta, não deu negócio, levanta e vai embora. Sim. Então, assim, tem que ter calma um pouco, né? Ninguém nasceu sabendo. Não existe mais aquela relação antes de um negócio, né? Uma conexão, uma aproximação. A pessoa ela já quer chegar próximo a você, já obtendo algum negócio. Ela já quer chegar obtendo o resultado, o sucesso. Ela já quer chegar recebendo os parabéns, sem primeiro ter começado.
Sim. Então, assim, isso eu acho ruim, principalmente por uma empresa, por exemplo, o tamanho da EQI, a gente é uma empresa que está conseguindo crescer, graças a Deus, graças muito ao trabalho, mas a gente hoje se preocupa realmente na formação e ela é contínua, né? Porque, porque esse negócio da lapidação, eu não sabia tocar uma área, não sabia ser sócio de uma corretora, não tinha a menor ideia. Nunca mandei o currículo assim, ó, quero ser sócio de um banco. Mandei um currículo, né? Então eu fui aprendendo e tendo a humildade, nós sócios da empresa, fomos crescendo, aprendendo aos poucos também. Então, assim, é uma sugestão, não é a diquinha do dia a quente, né? Você tem que crescer conforme o seu ritmo, né? Agora, você pode ter um ritmo mais acelerado desde que você realmente busque, desde que você aprenda, porque você, senão, depois, quanto mais rápido você escala, o tombo pode ser mais rápido também. Então, a gente gosta de cuidar das pessoas. Depois eu quero falar um pouco mais sobre as jornadas que a gente tem na empresa, como que nós chegamos de criar uma jornada. Parece que já existe pronto. Simplesmente é uma bula de remédio. Aqui está a jornada, jornada de um funcionário dentro de uma empresa, a jornada de um sócio, a jornada, sei lá, de qualquer coisa. Sim. Então, assim, como é que se cria uma jornada? A gente gasta muito tempo pensando na jornada e quais são os buracos, os percalços que vão vir na vida. Então, a gente procura separar isso e se preparar e preparar as pessoas que estão dentro, né, se formando, para a gente dizer assim, ó, isso vai acontecer, isso não vai acontecer, você vai estar suscetível a isso, a não isso. Então, Legal até você falar, a gente começou a discorrer e o assunto exatamente do próprio podcast agora é o capital humano, né? Esse valor invisível que muitas empresas e companhias não olham, que é o capital humano de fato, que gera ROI e que muitas vezes ele não é de fato colocado, eu não digo nem na ponta do lápis, mas ele não é colocado em pauta, que eu acredito que muito está relacionado a essa jornada que você está nos dizendo, né, que é pensar no detalhinho, e o detalhinho do negócio são coisas que são simples, porque na verdade uma empresa ela é um organismo vivo, né? Ela é um conglomerado de inúmeras vidas que estão ali olhando para uma mesma direção, trabalhando por um mesmo propósito, por uma missão, né? E que devem ter valores muito similares, pelo menos dentro do negócio, a premissa base são os valores do negócio, e aí cada um complementa com o seu maior valor de contribuição ali dentro daquele negócio. E aí quando você coloca essa jornada, eu imagino, e vou até trazer essa pergunta para ti, fora de total pensamento, é que dentro dessa jornada deva haver um espaço em branco, né? Que é como é um organismo vivo e como a gente não consegue prever tudo, algo aqui tá em branco que vai acontecer, mas a gente não sabe o quê. Porque tem muita gente que acha que tem controle sobre um todo. E a gente precisa se preparar a tudo aquilo que a gente consegue prever, mas olhando eu hoje, que eu já estou à frente também de empresa já faz um bom tempo, eu entendo que é importante a gente ter essa clareza dentro do nosso plano que, cara, esse espaço aqui é reservado para o que pode acontecer, né? Porque senão a gente fica muito rígido naquilo e quando acontece algo, a gente não tem a fluidez de receber aquilo ali e tratar aquilo ali. Aí a gente erra, às vezes, num egoísmo, num egocentrismo, não tem a humildade de, pô, eu não consegui prever isso aqui. Aí tu quer defender aquele problema. Tipo, não, eu não previ, não existe. Tu negligencia aquilo por um tempo. E aí isso é um preço caro a se pagar dentro da empresa. E hoje, dentro do planejamento, dessa jornada, vocês trabalham com algo, deixar esse espaço, por mais que pequeno, assim, em branco? eu vou responder acho que com um exemplo ou dois, tá? Perfeito. Porque daí eu acho que vai ficando mais simples de responder. Vou dar um exemplo. Falando de previsibilidade e o que você não consegue ou que você erra, sei lá, o que não está dentro do esperado, né? Uhum. Então, assim, quando a gente cria uma oportunidade, que tipo de oportunidade? Por exemplo, eu trabalho, como você me apresentou ali, na área de expansão. Então, eu vou lá e eu estou abrindo
um escritório da EQI. Então, eu faço um business plan. O mínimo, é o mínimo esperado. Você faz um business plan para ver se o negócio fica de pé. Que é o quê? Que é o financeiro. 1 mais 1 é 2. É o quanto você gasta, quanto você recebe. Fica de pé, não fica, beleza. É um business plan de como qualquer uma loja, uma franquia, um escritório, sei lá, uma loja, qualquer coisa, uma indústria. É um business plan. Beleza. E aí, no meio do caminho, acontece o quê? As pessoas que você está contando para montar o negócio, elas fazem o business plan delas. Como é que elas vão começar o negócio, além da empresa botar no ar, a parte financeira, os custos, as pessoas elas têm o dia a dia delas, né? E aí, daqui a pouco, essas pessoas que falaram, ou essa pessoa que fez se projetou como que ela se comportaria dentro do negócio, ela fala o seguinte, ó, aconteceu um problema aqui que é maior do que eu não vou conseguir mais tocar adiante, eu não vou conseguir seguir no projeto. E isso acontece, pode acontecer. Sim. As pessoas podem ter cavalinho de pau durante a vida, eu não vou entrar no mérito aqui. Por forças maiores, a pessoa tem que pode ser um problema de saúde, sair fora. Conjugal, Exato, várias coisas, exatamente. Marido, mulher, então qualquer coisa. Filhos, né? Emocional mesmo. Emocionalmente, já aconteceu, tá? Então assim, beleza. E aí você tem que ter formas e ferramentas para que você possa atuar, para você corrigir a rota. E aí o avião ele já está em pleno voo. E você não vai ganhar todo aquele tempo que você teve para criar o business plan, que você levou 3 meses, 4 meses, você fez, sei lá, 5, 10 reuniões, você teve todo o tempo do mundo que você achou necessário para você botar de pé. Só que de um dia para o outro você foi acusado que você, né, está registrado lá que você tem que tomar uma decisão. Então, assim, isso acontece, essa página em branco, eu procuro responder ela, preencher a página em branco, sabendo já quem é meu time. Por exemplo, quando eu vou expandir, como é que eu expando? Dando um exemplo real, como é que eu expando o meu escritório da EQI? Eu mando um pelotão de pessoas daqui, formada comigo, pessoas formadas com valores, cultura da empresa, com um time, o líder sustentado já pela sua camada abaixo, que é o time que já vão um pelotão. Uma unidade. Eu transfiro uma unidade para a cidade para onde eu estou indo, e lá na cidade eu também tenho um time local. Então eu vou montar uma operação, eu junto 2 unidades, e essas 2 unidades trabalham em conjunto. Tá? Então assim, é uma estratégia que parece de guerra, né? Mas você vai... mas é uma troca, né? É uma troca. Então eu fortaleço a unidade lá para onde eu estou indo, né? E falando de um B2C, né? Escritório próprio da corretora, sem sopa de letrinha. Os nossos escritórios próprios. E tem os não próprios, que eu também cresço. Que daí media, que é o B2B. Então, assim, que é o B2B. Então, assim, eu geralmente transfiro pessoas locais com pessoas locais minha, com as pessoas locais para a região onde eu estou indo atuar. Então, sempre eu tenho um backup. Então, assim, para que o quê? Se faltar alguém, esse time possa dar suporte, dar respaldo para esse outro time, esse aqui troca, e que haja uma troca, tá? Então, a gente gosta lá na EQI de transferir unidades, tipo assim, times por completo, vai um time, lá tem um time, a gente junta 2 times, mas, né, sempre não transferindo uma pessoa, para que essa única pessoa, ela não seja engolida sozinha no processo ou na cultura local, que ela passe a perder o foco, sabe? Então a gente sempre procura ir com um time. E esse processo quanto tempo? Essa unidade que você transfere daqui para essa cidade, eles voltam ou eles são um time específico de novas frentes? Não, eu vou expandindo e eles vão ficando. Eles ficam? Eles ficam. Eles são transferidos, então, e lá eles se estabelecem. Eles se estabelecem. Esse processo que eu faço de transferência de uma unidade inteira, isso aí é um plus para a unidade. Então, eles sobem, praticamente eles estão subindo, escalando um plano de carreira, porque eles estão indo para uma missão maior. É uma missão que... Isso já deve fazer parte do plano de desenvolvimento do time. Plano de desenvolvimento, de carreira, exato. Então, assim, eles vão com essa missão de... PDL, né? Que agora é de liderança também. Exatamente. Então, assim, com esse plano de eles tomarem
corpo e crescerem e lá formarem aquilo que eles aprenderam aqui comigo e lá eles construírem um pedaço da EQI, levando em lugares do Brasil onde nós não estamos, ainda não fomos apresentados, e essas pessoas vão para lá com essa missão. Hoje, quantas unidades no Brasil? São 17 e B2B, escritórios parceiros, afiliados à corretora EQI, são 50. Já tem um volume bem considerável. 17 distribuído de norte a sul. 17 escritórios de norte a sul, próprios da EQI, e 50 afiliados, né? Que tem donos, tem empresários, que são escritórios afiliados a mim. Esses que são da EQI, quem, digamos, toca os escritórios, existe nesse planejamento, existe algo que vocês colocam como objetivos que, se alcançado, essa pessoa que está à frente desse determinado escritório, ele faz parte, digamos, daquele escritório como futuramente um possível sócio? Já existe esse... Ele já... É um modelo já... Antes disso, boa pergunta, já existe. Essas pessoas, elas ficam, elas ganham elegibilidade de irem fazer isso porque elas já estão, provavelmente... Foram desenvolvidos para isso. Foram desenvolvidos para isso e já são sócios. Tem uma, vamos dizer, dentro aqui da EQI Mãe, existe uma incubadora que desenvolve potenciais multiplicadores, potenciais sócios. Isso. Eles são desenvolvidos e aí, conforme dentro do planejamento da empresa tem as possibilidades de crescimento, de expansão, novas unidades, vai se elegendo tais candidatos, né? Quem já está ali preparado, e aí se abre a oportunidade para XYZ, né? Porque a mudança em si tem muito essa situação de que vocês trazem a galera pro creme do Brasil, né? Eles se habituam aqui na Praia Brava, em Itajaí. Acontece bastante. E aí eles têm que se mudar daqui. Acontece né? bastante. E o problema eu vejo que eu acho que um maior desafio é, às vezes, a mulher, os filhos se habituarem aqui e depois quererem mudar daqui, né? Então é um outro desafio. É um outro desafio. E por isso que a gente... É uma oportunidade bem... Para nós lá na EQI, é uma oportunidade bem importante. Sim. Para quem recebe esse convite para ir, porque ele sobe no plano de carreira e ele provavelmente está subindo no partnership também da corretora, tá? Sim. Então ele não vai apenas como pagar uma missão. Ele agora passa a ser realmente EQI, e a cultura, os valores nossos, a missão, elas vão com essa unidade. Sim. Lá eles vão nos representar no que for preciso, eles vão ter na mão lá, como se diz, a caneta lá para contratar, para chamar, para fazer as parcerias, para chamar para apresentar a corretora, para puxar negócio para a corretora. Uhum. Então, assim, a gente realmente são pessoas preparadas, unidades preparadas, tá? Perfeito. E para sustentar essa cultura forte, já que vocês criam todo esse ecossistema aqui, né, em Itajaí, e conforme o tempo vai havendo esse crescimento, vai havendo essa, vamos dizer assim, não uma diluição, mas na minha visão é importante que haja não uma recultura, mas refortalecer, né? Fortalecer novamente todos os valores, princípios. Vocês têm práticas que anualmente, semestralmente, há um encontro de todos para que faça esse bate-bola e que no evento vocês reforcem ainda mais a missão, o propósito, os valores da companhia, e não só com os líderes, às vezes até num coletivo com quem faz parte de um todo da EQI? Existe isso? Não, boa pergunta, porque existe e ele é bem forte. Ele não é só na camada de liderança, não, tá? É um todo mesmo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Algumas atividades que a gente promove, assim... Opa, desculpa, eu tirei o microfone aqui. Bem aberta, tá? A gente tem um evento que se chama primeiro Money Week. Foi até recente. Exatamente, foi recente, tá? Então, assim, lá estiveram presentes ao todo 4.000 pessoas. Legal. Agora a gente vai até aumentar o número de dia do Money Week, porque realmente o nosso evento ficou grande e agora a gente tem que fazer 2 dias para clientes e 1 dia para nós. E já rompeu a barreira do Brasil, né? Pelo que eu vi, já está internacional o projeto. A gente está trazendo aí clientes para Balneário Camboriú, lá no Centro Eventos, né?
Então, a gente traz clientes, apresenta a cidade, eles acabam conhecendo um pouco mais de Santa Catarina, um pouco da geografia de Santa Catarina, a gente, um pouco porque da história da A riqueza força econômica catarinense. nossa aqui, né? Mas assim, então ali a gente faz o Money Week, que é onde a gente geralmente apresenta a marca, a gente apresenta, a gente recentemente mudou a logo Brand da da empresa, Ficou muito legal. ficou EQI aqui, eu tô com a Ficou bem camisa do legal. Match Point hoje, sexta-feira. Mas esse Match Point aí tem a ver com Esse aqui é o um projeto de vocês? Ah, tá, é um fundo? fundo, mas Vocês têm ali o EQI Hackers ali? tem, tudo conecta. Então, assim, a gente tem um Money Week que é onde a gente junta os assessores com clientes e os clientes enxergam a força que a IKI tem, o poder que ela tem, junto com seus assessores. Então, assim, aquilo dali ele dá um sentido de orgulho para quem está dentro, para o nosso time EQI como um todo. É pertencimento, né? Pertencimento e também dá um sentido de orgulho também para o cliente, que ele vê a casa no qual ele trabalha, Faz né? parte, né? Faz parte. Então é legal de o cliente conhecer essa experiência. Falando sobre cultura, né? Então, assim, e tem mais. A gente também tem um evento que a gente faz, o planning, né, da corretora, que daí não é cliente, são lideranças da corretora, que é onde a gente senta e todo ano a gente faz o planning e a gente coloca a corretora abaixo. Tipo assim, vamos projetar a corretora de novo para daqui 5 anos. Todo ano a gente senta e projeta a corretora para 5 anos. Então Todo ano faz o planejamento de 5 anos. Isso, é o tal da página em branco, que você perguntou, olha só, as coisas estão conectando. Então você falou da página em branco. Então, assim, ó, eu planejo para 5, mas eu reviso a cada ano. Sim. E aí eu vou revisar. E com certeza, este ano que aconteceu o planning, agora, ele já mudou algumas coisas que a gente estava batendo do ano passado. Claro. Porque o mundo vai mudando. O mundo ele não fica parado hoje. Eu fiz o planning hoje, eu vou voltar a verificar meus planos de ação ano que vem. Só que o mercado mudou e eu tô com ações velhas. O que era novo ficou velho. Eu falo que isso que tu está falando a forma é a mesma, mas a forma é diferente. Então, o planning, você falou também um pouco antes sobre o trilho, né? Às vezes sair fora um pouco ali os vagões aqui, tem a locomotiva e sair fora do trilho, você tem que voltar para o trilho, né? Sim. Então, a gente redireciona a empresa com os valores, missão e tudo mais. Como a gente vai baixar para as camadas nas lideranças, no planning da corretora. E além disso, isso aí as lideranças, além disso a gente faz para a empresa inteira uma conversa com o CEO, que isso eu acho sensacional. Que legal. Então a pessoa que está lá no primeiro nível, primeiro emprego dela da vida dela. É o estagiário. Ele tem acesso. O menor aprendiz. É o meu filho aqui que tem 8 anos, o menino lá está com 17 anos, menor aprendiz. Ele está lá na EQI, 18 anos. Aí ele vai lá e manda uma pergunta para o CEO, ele pergunta lá para o Juliano, né? Pô, você poderia fazer e tal isso? O Juliano vai lá e responde. Ao vivo. A pergunta eles mandam antes. A pergunta, não tem como você saber quem mandou a pergunta. Então, você não sabe chega anônima. É anônima, se é de 18, se é um cara de 18, um cara de 40, não tem a menor ideia. E nem de que área, nem de que lugar. Então, né, quem mandou, de que escritório, né? Então, a pergunta chega para o Juliano. E ele tem um Excel lá desse tamanho. E aí ele vai respondendo as pessoas. Isso de todas as unidades? Todas as unidades, é online. Então a gente marca a conversa com o CEO e ele responde. Então, isso aí eu acho legal, porque assim, isso aí é QI do jeito que ela é. Não é a conversa, não é uma conversa do Juliano com sócio, uma conversa do Juliano com líder, uma conversa de diretoria, uma conversa do financeiro, uma conversa do RH, não. Sim. Então, assim, a empresa está aberta. Quem procura, acha. Quem quer saber mais, pergunta mais. É por levantada de mão. Então, essa oportunidade que a gente dá para o colaborador, eu acho isso sensacional. Eu já trabalhei em outras empresas, antes de eu me tornar sócio na EQI. Cara, você não mandava uma pergunta lá para o CEO da empresa para perguntar o que ele está achando do mercado e o que a EQI vai fazer semana que vem. E o que a EQI vai fazer ano que vem. Então, assim, eu não tinha esse privilégio. E isso aí, eu acho, legal que o nosso time lá desenvolveu na empresa, porque a gente quer ser o máximo transparente com as tomadas de decisões. É como se a gente estivesse tomando decisão não só num grupinho de 10 pessoas. É a empresa como um todo. Todo mundo tem oportunidade de conversar. Todos têm a oportunidade de conversar. Só que não tem como você juntar 1.400 pessoas. Aí tem que pegar um ginásio. Legal.
Cara, isso me chama atenção porque hoje eu escrevi uma coisa no status do meu WhatsApp. Eu virei o tio que escreve Tio no do status WhatsApp. do WhatsApp, cara. É. Eu não fazia isso. E eu escrevi uma coisa que, na verdade, eu tirei no devocional que eu faço. Como é que eu escrevi e veio? Eu tirei, eu só reformulei o pensamento, né? Que é quem governa na verdade, como é que foi que eu escrevi? Você só tem direito de governar algo quando de fato você é desprendido daquele governo, né? Tipo, tu só vai conseguir governar algo quando de fato não é a tua pretensão, porque tu governa aquilo que não te governa, né? Tu governa aquilo que não te governa. E eu consigo conectar o que você está colocando que vocês de fato, pelo que você está colocando culturalmente, vocês não centralizam esse poder, né? Vocês fazem uma gestão à vistas, fazem com que todos pertençam ao resultado e ao planejamento da empresa, porque do planejamento da empresa, Eles por fazem mais, parte. claro, por mais que sejam às vezes vocês fazem 10, 12, 15 pessoas, os diretores, mas todos que fazem parte da liderança abaixo ali desses diretores, eles têm toda a possibilidade de ter contribuição, né? E eu falo que aqueles que às vezes se permitam a fazer essas contribuições, porque tem muita gente que retém informação, né? Acha que às vezes vai fazer uma pergunta besta, acha que não. E eu falo que a pior pergunta é aquela não feita, sempre, né? Porque cara, se tu precisa. Você me colocou algo lá embaixo também, eu até reafirmo aqui que uma das coisas que te trouxe até onde você está hoje é essa fome, né? Essa Curiosidade. curiosidade de sempre querer saber mais. E quando eu falo em querer saber mais, nem sempre é só do nosso mercado de atuação. Eu, particularmente, até hoje eu estava numa reunião numa indústria pela manhã, e eu falo que empresas que são cases de sucesso de longa data, um dos maiores pilares de fundação e que geram essa sustentação de crescimento é quando ela tem um corpo multidisciplinar, onde as pessoas elas conseguem ter contribuições de a tua área principal de habilidade, a tua área de talento principal é uma, mas tu tens um guarda-chuva, um escopo grande de áreas complementares, que às vezes tu sabe menos do que eu em um determinado assunto, mas esse menos do que eu em determinado assunto me provoca a ir com muito mais profundidade naquilo que eu domino. Porque às vezes por eu acreditar que eu sou uma autoridade naquilo, às vezes eu fico muito numa superfície. E quando a gente tem um corpo multidisciplinar que faz essas provocações, que sabe fazer perguntas, e essas perguntas geralmente. Porque o que é uma provocação, né? É provocar esse potencial que às vezes você tem de conhecimento e você emergir. Por quê? Porque eu confio naquilo que você carrega aí dentro. Porque eu confio na história que você construiu e na história que formou toda essa competência, todas essas habilidades, porque tem muita coisa, como você colocou, sobre ansiedade, né? Tecnicamente, às vezes os jovens hoje com 25 anos de idade, eles têm total possibilidade, tecnicamente, às vezes, de ter até mais competência do que nós nessa idade deles de 25, quando nós tínhamos 25, total certeza absoluta, né, que eles têm essa capacidade. Mas até mesmo tecnicamente eles, do jeito que eles têm a acessibilidade à informação e até a processar essa informação, que eles têm uma dotação diferente, né? Mas eles chegam no 25, às vezes eles têm uma capacidade técnica até melhor do que, vamos dizer, nós numa média com 40 anos, 38 anos, 37 anos. Mas às vezes não, eles não têm ainda a bagagem, né? A história, o saber lidar com as intempéries da vida, porque a vida não é linear, tem um espacinho em branco. E esse espacinho em branco é o que muda muito o jogo muitas vezes. Um exemplo, assim, exemplo que a gente vê, pelo menos, é que os problemas existem, né? Então, você tem que aprender a lidar com eles. Sim, Senão você vira refém, né? Se você claro. virar refém, aí você morre. Você morre literalmente. Então, o que a gente, alinhado que você sabe tecnicamente sobre o negócio, mas como você se adapta também a se conectar com as pessoas, porque Sim. hoje em dia,
Pô, tem pessoas que... eu não lembro agora o nome do quadro da análise, mas é do estudo, o nome técnico, mas assim, tem pessoas que elas não conseguem ter alta performance, por exemplo, mas são alinhadas culturalmente, são com a visão da empresa, são pessoas que querem crescer, mas elas não estão batendo no resultado. Simplesmente Certo. não estão chegando no resultado. Então você tem que tratar essa pessoa, né? Então você trata, você não demite, Perfeito. certo? Estou falando como empresa agora, né? E tem pessoas que, às vezes, é uma pessoa que, por algum motivo ou outro, ingressou na empresa, mas não tem os valores da empresa. Não tem o senso de pertencimento, Sim. não tem a visão da empresa, né, às vezes os próprios valores, não sei como, mas né, acontece. As pessoas não pactuam com os valores da empresa, então não é bom nem para a pessoa que está dentro da empresa, nem Sim. para ela. Esse é É bom nem para ela. Então é o assim, perfil que não faz sentido não trabalhar, faz né? sentido você resgatar. Você tem que chegar assim, numa conversa e às vezes, né, o que a gente instrui, né, as lideranças, para que eles saibam distinguir de que forma eles vão tratar cada um, né? Porque às vezes você pega uma invernada, às vezes um time, um pessoal não bate a meta, mas você trabalha para ajudar para com que ele chegue na meta. E isso aí não vai ser o fator de dizer assim, ó, aqui chegou ao fim dessa sua jornada. Não, você sabe, né? Quem nunca pegou uma invernada de resultado? Isso, né? Até Empresa, porque né? custa muito mais a empresa, né? Então, Demitir, recontratar, não é simplesmente vai o demitir. know-how Então, todo. se a empresa passa a olhar apenas com esse viés de número, bateu, não bateu, não é como eu, puta, você não consegue escalar. Não. Então você entra 5, sai 5, entra 50, sai 50. Sim. Então você tem que administrar isso. A EQI hoje, eu tava no almoço aí com o sócio-diretor, e a gente estava conversando, a EQI, aproximadamente umas 50 pessoas entram no mês. 50 pessoas? Então assim, entram, né? Então você faz um funil, você cuida desse funil, você dá toda a atenção para esse funil, porque ali tá, quem sabe uma sucessão, Claro. importante. Então assim, e você vai cuidar das pessoas. Isso aí são palavras até do Juliano. A gente está aqui na equipe para cuidar de pessoas. Sim. Então assim, cara, o que a gente Que faz? vai ao encontro o que você está falando, vai ao encontro o que a gente estava conversando ali embaixo, do que o minerador, o garimpeiro, ele não produz o ouro. Vocês fazem esse trabalho de remover as pedras, né? E aí se descobre esse talento, se descobre essa pepita de ouro. E vem muita pepita de ouro, tá? Na EQI, eu também falo para onde eu vou, eu falo assim, olha, de verdade, esses meninos aí, essas pessoas que hoje estão entrando na EQI são muito melhores que a gente quando a gente começou. Muito melhor. Mas sabe que isso é reflexo do trabalho excelente que vocês fizeram de estabelecer essa forte cultura, porque aqueles que são bons querem estar próximo dos que são bons. E vocês criaram um ecossistema que muito dessa gurizada, desses jovens, eles querem fazer parte disso. Vocês conseguiram, acho que uma das virtudes, fortalezas que vocês construíram nesse longo dos anos foi conseguir fazer com que eu, às vezes, tô lá, sou executivo de um outro banco, executivo de uma outra corretora, de algum fundo, etc. Mas, pô, eu tô naquela caixa quadrada. E aí eu olho um mar, um horizonte infinito, que até eu acho que provocativamente vocês colocaram o escritório ali naquele local, que é incrível, Literalmente é o mar azul. né? Literalmente. Literalmente é o mar azul que a gente enxerga pro mercado. Tá na Com ondas frente. incríveis, né? Ondas incríveis. E Serem surfadas. serem surfadas Agora foi filosófico. e um ambiente, né? Porque ali a região por si só, o ambiente ali, ele é muito convidativo a mais. Tanto que ao redor ali tá num motor de crescimento de obra, construção absurdo, Sim, sim. né? E eu creio que parte do que acontece hoje ali também é reflexo desse movimento que vocês geraram para Praia Brava. Porque quando vocês foram ali, acho que fazem o quê? Uns 4, 5, 6 anos? Faz uns 4 anos. Foi antes, acho que foi muito próximo ali da pandemia, um pouco antes da pandemia, né? Vocês A pegaram gente se espaço. mudou ali depois da pandemia. Ali. Depois da pandemia?
Então, vai fazer aí os 4 anos já, porque eu acho que a pandemia foi 2022 que se mudaram. 3 anos, então. 3 anos. 3 anos. E assim, traz muita visibilidade ali para a região também. A própria região, ela por si só já traz muita visão, né, pelo desenvolvimento da construção civil, mas eu creio que hoje Virou um ponte no mercado financeiro. também. E E não, até nacional agora, com o Money Week aí, a galera vem porque pelo que eu vi ali, bem na semana da Money Week, eu fui jantar com um cliente lá, Uhum. e até eu vi ali o movimento, o quão aquilo ali ficou fervendo, assim, né, fervoroso, porque é muita gente vindo do Brasil todo. Foram 4.000 pessoas, 4.000 basicamente, em pessoas. 2 dias. Ali que Bastante a gente. gente trouxe para cá. Foi um sucesso, a gente esperava até menos. A gente ultrapassou o limite de pessoas que a gente até tinha orçado para que ia entrar, né, por evento. Então a gente vai até fazer maior agora o próximo ano. Foi um sucesso, graças a Deus. Mas só falando sobre a questão da regionalização, nós somos uma corretora que não, assim, a gente está em São Paulo, como toda outra corretora, banco, está Sim. na Faria Lima, tal, né? Eu falo São Paulo porque é uma referência, né? Abriram no Rio também esse ano, né? No Rio, então assim, são 17 filiais, né? Próprias, né? Mas a gente nasceu, como o EQI nasceu aqui em Balneário Camboriú, né? E a gente pensou em algumas vezes em se mudar, realmente todos para São Sim. Paulo. Mas nessas idas e vindas, nas conversas, a gente falou assim, olha, a gente pode fazer algo onde que a gente realmente se aproxime mais do interior do Brasil. Então, assim, por exemplo, que estava dando tudo muito certo aqui. Então, porque, né, tá dando tudo muito certo em Balneário. A gente estava expandindo a EQI para cenário nacional, sendo de Balneário Camboriú. E assim, mas e se a gente continuar fazendo melhor o que a gente já faz? Então, vamos evoluir mais. Aí a gente aprendeu que a gente agora, a gente se posiciona como banqueiro do cliente, não só no sentido de falar, porque o interior não tem muito acesso às grandes oportunidades financeiras trazidas pelos bancões, Sim. né, pelos concorrentes, corretoras. Então, a gente tem uma pegada de viajar entre Os os interiores do Brasil. Então, a gente funciona muito bem. que é fortíssimo. Então a gente gosta disso porque a gente até produziu, construiu uma plataforma de oportunidades para os clientes de produtos financeiros, tanto para pessoa jurídica quanto pessoa física, embasado nisso, no que essas pessoas não tinham acesso. Ficava assim, ficavam numa folha em branco das grandes instituições, porque elas assim, porque a dificuldade de você montar um produto financeiro de 500 milhões e montar de 100 é a mesma, de 1 bi é a mesma. Então a gente hoje surfa essas ondas, esse mar azul, aonde o cliente ele nos demanda, ele precisa da nossa ajuda. E o interior do Brasil, ele é muito rico. O Brasil é como se fosse uma empresa. Essa empresa, esse Brasil, ele é muito. O Brasil é um país de oportunidade. Sim. Essas oportunidades não estão apenas nessas cidades focais, nas grandes capitais, nas grandes metrópoles. Ela está no interior do Brasil. Eu vou dar só um exemplo para te passar a palavra. Semana retrasada, eu fui numa inauguração na Bahia, em Feira de Santana, no escritório B2B, um afiliado. Cara, eu fiquei impressionado com o depoimento do empresário lá que abriu um escritório junto à nossa corretora, que é um escritório de agente autônomo afiliado da corretora. Sim. E o afiliado falou o seguinte, isso aqui é o projeto da minha vida. E ele trouxe para a inauguração com 70 clientes, 80 clientes, apresentou na inauguração a esposa, igual você fez aqui na abertura, filho, tal, quem é, quem não é, né, esposa. Os sócios apresentaram, cada um apresentou a sua esposa, seus filhos, estavam os pais, se não estavam lá, se apresentando, ó como é que é o interior, se apresentando assim, eu sou fulano, e isso aqui é o projeto da minha vida. E aqui está a corretora, eu fui representar a corretora, aqui está a corretora no qual nós somos parceiros, que é por que a gente é parceiro. Então, assim, quando chegou a hora de eu falei, não preciso falar nada, porque né, a pessoa lá que fez a apresentação, a Cíntia, que é a que montou o escritório lá em Feira de Santana, ela falou assim,
Aquilo ficou, acho que todos lá ficaram emocionados, porque assim, e teve um cliente dela que nunca tinha visto ela pessoalmente, e ele dirigiu 700 quilômetros de Alagoas até lá. Pô. Foi lá para ver se ela era real e se nós EQI era real. Se nós éramos real, né? Então, assim, e o cara dirigiu 700 quilômetros para ir e 700 quilômetros para voltar. Para inauguração. Porque, assim, eu quero saber quem são essa corretora, deixa eu conhecer a minha assessora de investimentos pela primeira vez pessoalmente. Então, assim, aquilo foi muito impactante para mim. Porque isso eu não sei, só sente quem vai. Sim. Eu não consigo explicar. Sim. Porque às vezes a gente fica ou no próprio escritório, né, as pessoas, os bancões, as corretoras, né, quem não faz esse exercício... Fica muito focado em processo só, né? Não sabe do outro lado, não vê a carinha de quem está lá, os clientes com os filhos, o empresário que está abrindo uma filial do teu escritório. Então isso mexeu muito comigo e eu procurei trazer do meu jeito para os sócios da corretora. Eu falei, hoje nós somos responsáveis por muitas vidas, claro. muitas famílias. Não é só aqui dizer não, dizer sim, é um cara crachá. Não, nós somos responsáveis por muita coisa além daquilo que você enxerga. Sim. Então, assim, eu falei isso, é para pensar. Porque vocês têm tanto a responsabilidade com todos os sócios, né, das filiais, quanto com os afiliados, né? Também. Quanto com todos os colaboradores, que são 90 mil clientes também. Mais 90 mil clientes, fora, né, os que são conectados com esses 90 mil clientes, né, os que dependem dos 1.400 colaboradores, que dependem dos escritórios, então, prestadores de serviços. Então, se for fazer uma conta aí, a gente chega muito próximo aí, talvez, de milhões de vidas impactadas através da própria EQI. Né? Mas é legal tu falar sobre esse cliente que visitou, que saiu 700 quilômetros para ir conhecer quem que é essa consultora, que é a EQI. Exatamente. Porque tem muita empresa e muito empresário que às vezes tem um resultado ou uma área de atuação muito pequena e às vezes ele fica naquela de tipo assim, pô, mas por que eu tenho que me explicar para o cliente quem eu sou, né? Às vezes o cara tem ali um time de 10 pessoas, tem 5 anos de atuação, nem tem um trabalho de comunicar o que ele é efetivo, coisa que vocês já fazem anos, né? Vocês já começaram com uma plataforma de educação, com um blog, vocês sempre se exporam, vocês sempre comunicaram o que vocês são, não é à toa que vocês têm essa cultura forte, mas ainda assim, por mais que vocês invistam para serem conhecidos e por mais que vocês hoje já tenham uma área de atuação enorme e toda essa quantidade de pessoas que vibram esse ecossistema construído, ainda assim tem gente que não conhece. E tá tudo bem, vai ter, né? E quanto mais a gente cresce, talvez vai chegar um momento que vocês... Não pode, a soberba não pode existir. Você... Claro. Uma coisa legal que o Juliano é o CEO, né? E ele é o nosso mentor lá dentro. Sim. Então, uma coisa que ele sempre fala é o seguinte: eu quero os meus sócios gastando sola de sapato para falar com o cliente. Vão falar com o cliente. Perfeito. Ninguém aqui está aposentado. Todo mundo aqui vai falar com o cliente. Isso foi semana retrasada em Feira de Santana. E semana passada eu estava em Curitiba, porque eu viajo muito por causa da expansão, né? Que faz parte da minha atividade. E em Curitiba eu sentei numa mesa após uma palestra que eu fiz, com um escritório novo também, geralmente são os novos que eu vou. E eu sentei numa mesa e as perguntas dos empresários foi só sobre a minha pessoa física. Olha. Eu sabia onde é que eles queriam chegar. Eles querem conhecer o Kleber para ver se eles não tem aquela pergunta e resposta quem é EQI? O que está no blog, o que está no Instagram. A essência, né? A essência de quem representa o negócio. Aquilo também foi diferente. Me fizeram muitas perguntas particulares, que eu também saí de lá, aprendi coisas novas. E eu passei para o meu diretor financeiro, até atualizei ele sobre algumas perguntas, que eu falei, isso aqui eu acho legal também trabalhar e preparar, né? Tu pode compartilhar uma das perguntas que tu achou assim que foi bacana desse dia, assim? Vou falar uma que é bem... por essa eu nunca tinha recebido essa pergunta, mas vou compartilhar aqui. Um executivo muito, muito forte, lá, um empresário que morou muito tempo fora do Brasil, tocou uma indústria bem grande, não vou citar o nome dele, mas
Ele, ele perguntou, porque o BTG é nosso sócio, Sim, o BTG tem 49% da EQI, a EQI tem o restante das ações, nós somos majoritários, sim. né? BTG, Banco BTG é nosso sócio. E ele perguntou quanto daquele dinheiro nós tínhamos colocado, quando nós vendemos a metade, nós tínhamos colocado no bolso, na pessoa física. E o que que era da empresa. Sim. E quanto que nós tínhamos de dinheiro aplicado na empresa. Né? Quanto que nós tínhamos de dinheiro na Até avaliar o física. quanto que vocês estão no risco junto com o negócio. Exato. Por aí vai. Risco no negócio, porque ele pegou muitos números da EQI. A parte Sim. de balanço, não, mas ele queria saber, assim, como é que são os sócios, como é que vivem os sócios, de onde são. Mas esse é o cliente que tem vontade de aportar dentro do negócio. Exato. Não é um hater da vida, né? Que tá lá para. Ele pegou os números de quando nós fizemos a operação financeira junto com o BTG, né, montando a sociedade para montar a corretora, e ele foi perguntar, ele queria entender da distribuição, de quanto que está no caixa, quanto que a empresa investiu, o que que tem no caixa, né? Então, É uma pessoa que tem bastante vontade de fazer o aporte. Mas ele precisa entender melhor. não, sim, eu concordo, assim, Cara, eu que achei. mais legal. E o empresário, quando pergunta e do tamanho dele, ele é multiplicador, né? Estimula, né? Então tinha mais. Eu estava numa mesa com 6 empresários, eram vários, né? Mas eu sentei para jantar nessa mesa. E aí cada um fez uma pergunta e foi meio que enviesado para isso. Sim, Então eu começo a ter, né? Mas eu achei legal, porque foi um exercício. sim. Tipo, não é só como é que é Balneário Camboriú, né? Não é um Ctrl-C, Como é que é a Praia Ctrl-V. Brava? E aí? Foi algo que provocou a ir além, né? Sim, foi bem além daí depois. Então, assim, não legal. é só assim, vocês são da onde? Faz o quê? Tá na Faria Lima. Mas eu vejo que é desses momentos, dessas perguntas, que nascem alianças, relacionamentos fortes, né? E aí, às vezes, vem daquela situação que a gente colocou, né? Pô, você tá lá, você hoje já construiu uma autoridade, né? Derivado de tudo que vocês fizeram juntos na EQI, derivado junto a todas as pessoas que já fizeram parte da história do negócio. Mas tá lá, você representando naquele momento. Você é o cara que tá levando o peso da marca, da história, Sim. de todos que fazem parte e já fizeram parte. E aí tu tá numa mesa com essas pessoas, e aí tem muita gente que nesse momento talvez estaria ali com um ego inflado, de achando, pô, eu já construí o que eu construí, né? Pô, todo mundo já sabe quem eu sou. Então investe quem quem não quer, tá tudo bem. E aí tem muita gente que pensa assim, Tem gente e que nem assim, senta, né? que nem senta. Nem senta. E uma outra situação começa a fugir das perguntas, né? Não encara as perguntas, não vê isso como uma oportunidade de conectar muito mais, de gerar muito mais conexão com aquele potencial cliente e assim, entendendo que isso vai fazer parte da construção de um possível grande resultado mais ali na frente. Muitos já iriam querer começar a rebater com algumas perguntas para esse potencial cliente, né, para saber o que ele é, qual é o poder aquisitivo, o que tu vai me trazer, porque na ânsia de querer fazer com que ele venha fazer parte ou que ele compre algo meu, né? E você, pelo que eu estou vendo no relato, você gerou esse valor e gerou essa confiança. E essa confiança muito daquilo que em essência é você, Kleber, do que essência transmitindo possivelmente do Juliano, que ele deve ter feito perguntas, até do Fabrício, né, que são, vamos dizer, o cabeça do negócio, foi quem começou o negócio. Talvez arrisco dizer que até sobre outras lideranças, outros diretores né, tenha acontecido as perguntas, né? Então, essa humildade, quando eu falo em humildade, eu já falei aqui outras vezes que humildade nunca é pensar menos de si, é sempre pensar mais no próximo. E quando eu estou apto, receptivo a essa pergunta, eu estou pensando mais nesse cliente que está falando comigo aqui agora. Porque eu estou esclarecendo, clarificando tudo aquilo que ele possa ter de dúvida e eu estou embasando uma possível tomada de decisão dele mais à frente, de alocar o recurso dele no meu negócio, no meu fundo. Né? E aí, muito é que eu acredito que deva haver, assim como
foi afiliado lá em Foi um Feira de afiliado. Santana, Foi, que falou que é o projeto da vida dele. foi. Possivelmente tem muitos investidores que alocam a vida, Não há né? dúvida. Ou uma boa parte da vida Não há junto a vocês. Então Sim. tem que haver muita confiança para isso, Não há dúvida. né? E aí tem uma palavra que o Joel J fala muito, que é o detalhinho, né? E o detalhinho tá aí, que é essa relação humana, essa relação de eu tô aqui, Kleber, né? Ou eu tô aqui, Jonathan, colocando os teus interesses antes dos meus. E aí eu vejo que isso cria uma relação autêntica, isso cria uma relação de confiança, e isso dá o espaço, a oportunidade para criar uma aliança. Que daí eu validei, é isso. Porque tem muita gente que não é só os números, eles vão testar a Às vezes própria não é o conversa. número, é para ver como é que a pessoa também Reage, né? reage, né? Se a pessoa, porque as pessoas, eu imagino o seguinte, o cliente confia na gente, e a Sim, gente também tem que confiar no cliente. claro. Então, acho que tem que ter uma troca, né? Então, na hora eu lembrei disso, né? Eu ainda falei assim, ó, tem coisas, tem coisas que eu consigo responder que eu sei que é de mim, Sim, né? Agora, dos demais, não. Até por legal. ser uma questão, até para que todos aqui saibam, todo mundo ficar na mesma página, mas somos uma instituição financeira. Então, por questões de governança, as pessoas não têm acesso a outras contas, né? Então, para ficar claro também. Sim, Então, com assim, certeza. eu mesmo, né, que eu tenho acesso à minha conta. Na questão de compliance, né? Cada um tem a sua conta. Não fico entrando na conta do sócio, do outro, para Sim, saber o que está fazendo, não. com A gente não, certeza. não faz isso. A gente tá lá pela empresa, né? Não para cuidar, né? A gente se Sim, cuida entre si como empresa, né? com certeza. Com Então, acho certeza. isso. E também, só para esse assunto, para a gente andar, eu gosto de quando eu vou para esses eventos do afiliado, eu gosto de ir bem preparado, eu gosto de fazer uma, duas reuniões antes para saber o que ele precisa, o que ele gostaria que eu fizesse, o que eu levasse. Eu digo eu, corretora, né? Sim, O que ele acha que é válido, para o que assunto que ele gostaria que eu me preparasse. Tô falando perfeito. eu como corretora, né? Não é o Kleber, tá? Sim, sim, EQI, a gente fala lá, tem a EQI, tem o cliente e tem a gente. sim. Né? Então a gente fala assim, é a EQI que é o cliente, é o fornecedor para o cliente, né? A gente tem que deixar a casa de pé, então a gente tem que dar o máximo entre nós para deixar funcional a melhor experiência possível para que os clientes naveguem lá dentro de corpo e alma e saiam de lá felizes, Claro. nos indicando. Então assim, a gente assim, é igual máscara de oxigênio. No avião, né? Você tem que botar em quem? Nós temos que deixar a empresa redonda, então a gente tem que dar o nosso melhor, livre de qualquer outro tipo de carrasco que tenha na mente da gente, vou fazer isso, é mais rápido para mim, não vou deixar de fazer para outra área, não, a gente precisa fazer para a empresa, é, precisou de ajuda, ajuda, precisou acudir, acude, porque a empresa tem que estar aqui para poder atender da melhor experiência para o cliente, e Legal. depois vem a gente. Então, assim, quando eu vou para os afiliados, eu quero que eles tenham a melhor experiência possível comigo, para eu não apenas ir lá fazer um cara crachá, brindar e ir embora. Tipo assim, não, Sim, eu quero realmente sentar na mesa com quem ela acha que eu tenho que sentar e responder o que for preciso. Então, sim. assim, é para isso. Eu sou um instrumento de trabalho Uhum. para ser utilizado. Sim. Não vou lá Para apenas abrir portas, né? para abrir portas. Eu prefiro fazer isso quando eu vou, né? Então, Perfeito. eu acho que a gente se posiciona dessa maneira. Para dar. Quem dá o show são os nossos parceiros. Claro. Nós somos uma casa de investimento, a EQI, que proporciona isso para onde eles possam criar os negócios deles. Você divide aqui, todo esse know-how, toda essa experiência, toda essa história, né? Tudo que já foi co-construído junto à EQI para gerar essa multiplicação, né? Que é aquilo que eu falo, né? Você vai lá nesse fator de representar um todo, mas dividindo aquilo que faz sentido para aquelas pessoas que ali estão, porque possivelmente já foi até mapeado isso pelo afiliado, né? Isso já foi mapeado, porque as dores às vezes elas mudam, né, em determinada região, os anseios, os medos, né, os traumas. Por que eu falo em trauma, né? Porque às vezes já teve alguma empresa do setor naquela região que ocasionou algum danos, Exato. então o impacto é diferente. Então o remédio
às vezes, né, esse posicionamento, essa construção de confiança, às vezes vai precisar trabalhar um pilar diferente de uma determinada região. Né? Eu acho que certeza. O Brasil é muito grande. Eles fazem um trabalho de termômetro, né? E você vai lá para, digamos assim, com essa autoridade e representando um todo a mais, dividir abrir, né, toda a história, todo o know-how e tudo que foi construído até então, essa história já de como sucesso, foi, né? de como foi. E até trazendo isso, eu vou trazer uma pergunta de que, né? Qual é, dentro de toda essa história da tua... Vamos estender até além da EQI, né? Mas existe uma possibilidade de estar dentro, mas um desafio, o maior desafio que você teve durante a tua jornada de vida e que tu entende que foi uma virada de chave, foi um triunfo da tua vida e que esse momento que por muitas vezes a gente às vezes acha que é o fundo do poço ou que não existia saída, é uma grande história de sucesso na tua vida como pessoa, como profissional, como empreendedor. Tá, eu vou separar o como pessoa e como empreendedor. Perfeito. Eu vou começar pelo profissional, que eu acho que é mais fácil. Falar como pessoa. Sim. São vários tombos. São várias erradas. São tantas emoções. Tem gente que acha que é só o Nossa, sucesso, né? nossa, só ver ali, né? O Instagram, né? Atrás de um sucesso tem sempre Nossa, várias derrotas, né? tem muitas. Quantas chineladas eu não levei da minha mãe e do meu pai, merecidamente. Mas vamos lá, falando como profissional, não foi um fracasso. Minha primeira, como você falou, minha primeira alavancada na vida foi quando eu disse não para uma grande oportunidade, para um grande emprego que eu tinha. Eu saí para ganhar zero. Perfeito. Caramba, então assim... É uma decisão muito difícil. Possivelmente... Eu não tive que convencer ninguém. Gerou muita crítica. Eu não tive que convencer ninguém porque eu sempre fui muito determinado. Te contei um pouquinho ali do meu perfil ali como pessoa. Eu sempre fui muito determinado. Então, assim, naquilo que eu acredito. E assim, se você me convida para fazer algum projeto, alguma coisa, e se eu falar que eu não tô indo porque você é o culpado se der certo ou se der errado. Não, eu tô indo porque eu confio em mim. Sim. Então eu não boto a culpa em você. Perfeito. É o meu perfil. Autorresponsabilidade total. Autoresponsabilidade. O que eu digo eu vou fazer não querendo inflar não é ego. Sim. Mas eu estou indo porque eu acredito em mim. A oportunidade me é dada, me é estendida, mas eu estou indo porque eu acredito em mim. Não é ego, até porque você já está assumindo a responsabilidade de que se der errado, a responsabilidade é tua também. Eu não sei, diferenciar isso, como você falou. Mas então, assim, eu trabalhava, antes de montar, ser empresário no ramo de investimentos, eu trabalhava na corretora do Banco Banespa. Eu comecei como trainee, eu era da corretora na Bolsa. Trabalhava na Bolsa. E eu era um gerente pleno da corretora, pleno com 23 anos de idade. E eu entrei como trainee. E eu escolhi trabalhar no Banespa. Eu escolhi onde que eu queria fazer meu trainee, que eu passei. Eu fiz passei na época, tinha passado também no HSBC. Mas eu escolhi para o Banespa, porque o Banespa era muito forte no mercado de ações. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar no mercado financeiro. Mesmo sendo de Tubarão, Santa Catarina interior, eu falei assim, eu quero me dedicar, eu quero ser do mercado financeiro. Sempre gostei de economia, sou formado em economia, fiz mestrado, pós-graduação. A tua cidade de origem é Tubarão? Tubarão, Santa Catarina. Legal. Aqui do interior, mais ao sul, né? Indo quase para o Rio Grande do Sul. Então, eu disse não e eu dava aula para me sustentar, até entrar no banco, entrei no banco. E até conheci minha esposa, quando ela estudava lá na faculdade, que eu dei aula, conheci ela lá. Soraya, e aí ela me conheceu como, não vou dizer executivo, mas eu tinha um cargo bom, eu recebia um pedaço do meu salário até em ações do banco na Espanha, que o Santander tinha comprado o Banespa, então eu tinha um pouco do meu bônus em equity, em ações do banco na Espanha, né, e eu tinha um bom salário, um bom padrão de vida, e aí eu decidi sair disso tudo para construir a minha empresa de assessoria de investimentos. Então, assim... Uma baita de uma decisão. E aí eu saí, a minha esposa, eu lembro até hoje. Eu cheguei em casa e falei para ela me conheceu como um cara que tinha uma patente alta no banco, tinha carro, não sei o quê. Viajava pelo banco, ganhava prêmios. Eu falava assim, eu estava com 27 anos quando eu saí do banco.
Estava num projeto dos futuros directivos para ir para a Espanha, no banco. Sim. E eu neguei tudo isso para empreender. Então, assim, foi quando meu pai ouviu isso de mim e falou assim, meu Deus, o que você vai fazer? Eu falei, pai, eu não sou bancário. Se é uma coisa que eu não sei, é que eu não sou bancário. E as oportunidades que estão se abrindo para mim é para eu ir no campo, nada contra os bancários, mas é porque não era o meu perfil. Eu queria seguir a carreira dentro, minha jornada, ela tinha que ser no mercado financeiro, no mercado de capitais. Sim. Eu falei, pai, é aqui que eu vou ficar feliz, mas você vai ganhar zero. Mas não tem problema, eu vou atrás, eu sou capaz. Eu sou capaz de aprender. Eu vou fazer. E isso foi em 2007, e ninguém falava de assessoria de investimento em 2007. Sim. Então, meio que foi assim, cheguei em casa e falei para minha esposa, ó, agora é assim, ó, meu Deus, qual que é o teu salário? Eu falei, não tem. Meu Deus! E onde é que você vai trabalhar? Então, eu vou trabalhar num escritório ali e tal. E recebi esse computador, esse notebook aqui da Positivo, ó. É o que eu tenho. Como assim? E quando eu fui falar com o meu diretor do banco, eu falei, ó, assim como eu entrei pela porta da frente, tô saindo pela porta da frente, tô entregando meu crachá, minha carreira, minha patente aqui, tá tudo, tô grato. Eu me demiti. Não Sim. fiz acordo, não fiz nada. Eu decidi sair. Não fiquei jogando com a instituição, não achei justo, porque falei, não, tô indo embora, eu tô me demitindo mesmo. Eu acho que a minha jornada vai por outro caminho. Todo mundo me chamou de maluco no banco. Normal. Maluco, olha aí, tá com a carreira brilhante, tem que tá se envolvendo com o quê, esse guri? Eu falo que essa tua decisão, e tem um nome que eu chamo, que é a algema de ouro. Tu tava numa situação que tu já tinha sucesso no que tu tava fazendo, Já tinha. né? E não é que tu saiu de um cargo mediano, de uma perspectiva pequena, não, pô, tu já tava num bom patamar e havia patamares muito maiores pela frente ainda. Até uma transição, como tu trouxe para a Espanha, né? E, bom, possivelmente esse ponto de inflexão tu se questionou, né? Será que eu fico aqui nessa certeza, nesse garantido, né? Ou eu pulo de cabeça numa outra certeza que eu tenho de que é o caminho que eu tenho a percorrer, só que aqui existem inúmeras incertezas, porque Certeza que eu nem sabia mensurar. a única Fui coisa ver depois. a única coisa que eu acredito que tenha quando eu falo incerteza é algo que vibrava dentro de ti, né, que falava, cara, que eu falo muito em intuição também, que todos nós a gente tem aquilo que fala dentro de nós, que ecoa dentro de nós. Só que hoje, num mundo onde a gente está distraído, que é muita informação, muita distração, a vida do amigo do lado do Instagram é melhor do que a minha, né? Então é muita distração e muita comparação. Acaba com que a gente deixa de ouvir a principal voz, que é a nossa mesmo. É isso aí. Tem que ser E aí respeitado. a gente vive, às vezes, o sonho dos outros, não vive o nosso sonho, vive as vontades dos outros. Enquanto isso, existe uma vontade berrando dentro de ti, e é por isso que muitas pessoas que eu conheço, imagino que você também, têm um sucesso financeiro absurdo, mas num aspecto de vida, às vezes eles vivem um vazio, porque eles nunca encontraram um sentido naquilo que eles fazem. Eles são especialistas em produzir dinheiro, produzir riqueza. Mas às vezes é um cara que não consegue contemplar, porque ele foi na contramão daquilo que ele de fato é em essência. E pelo que eu vejo, você conseguiu construir essa riqueza, essa jornada de prosperidade, indo ao encontro daquilo que clamava por você, né? Então, é uma decisão de romper essa algema, né, do certo, que na verdade o certo nunca existe também, é uma outra Poderia ser ilusão. demitido no ano seguinte? Poderia dar uma crise no banco, tu Pode. ser a primeira ali da relação de ser cortado e pronto. Salários mais altos, salário mais baixo, sempre tem os cortes. E é muito mais fácil a gente sair por uma grande decisão e tomar essa responsabilidade e tá totalmente comprometido de alcançar aquilo que a gente se predispôs nessa decisão, do que às vezes ser pego de surpresa de um corte, né? E aí daqui a pouco tu usa aquilo como uma muleta de ó céus, ó terra, se vitimiza, pô, eu era tão... Culpado é quem me demitiu. Isso. E aí tu deixa de viver o teu sonho, aí a saída mais rápida é vou procurar um outro emprego, né? E então, pô, isso é uma decisão que é até uma decisão que eu tava falando pra ti, que eu tomei até junto com a Equant, né? E só tenho a dizer meus parabéns porque
poucas pessoas no mundo têm esse ato de coragem, né? E eu falo que coragem maior é daqueles que passam a vida inteira querendo ter resultados ou viver um sonho, mas que não tomam ações e decisões diferentes, né? Querem viver a vida igual à vida do colega ao lado e querem ainda assim viver o seu próprio sonho, mas quer agir com o comportamento do amigo ao lado que não é o que vai levar ele ao sonho dele. Então, não existe uma receita e não existe uma única forma, né? Existe forma e forma. A forma, cara, é uma, mas a forma de se fazer tem várias. E aí você ouviu essa forma de se fazer e hoje tem todo esse mérito e tem toda essa construção que hoje reverbera nas 1.400 vidas que estão hoje junto ao negócio, nos 90 mil clientes que hoje fazem parte desse ecossistema de investimento no Brasil. Então, fruto disso tudo é uma decisão. Eu sempre falo, né, que a gente tem muitas decisões da vida, mas tem aquela decisão que muda muito o jogo, não só da nossa vida, mas a decisão que mais muda a nossa vida é quando impacta várias outras vidas, né? E essa decisão tua impactou várias vidas. Então, Ali eu não é que eu abri mão da oportunidade do banco, mas é que eu vi uma oportunidade muito maior para mim, eu procurando o meu caminho, acreditando em mim. Por isso que da onde nasceu, quando eu sempre falo para as pessoas, quando por aí, por onde eu ando, que assim, quando eu estou vendendo a EQI, né, eu falo o seguinte, olha, você está vindo para cá, mas antes de tudo isso que você está acreditando em mim, confie em você. Acredite mais em si e menos no sim, outro. perfeito. Não perfeito. falo isso porque assim, ó, tô te falando menos. Não, você tem que acreditar mais em si e menos no outro. Quando a gente começar a entender esse conceito, cara, ele é muito forte. Porque a pessoa tem que começar a enxergar e se respeitar. Que aí é um negócio, um papo meio louco, aí vai longe. Sim, tá? sim, aí a gente vai entrar para filosofia. Que não é o caso, Sim, mas sim. acredite mais em si e menos no outro. Claro. Né? Então, acho que isso eu aprendi fazendo, porque eu dei um cavalinho de pau na minha vida. E tem um lado pessoal, né? Não esqueci, tem assim, o lado profissional, ele foi muito importante, muito impactante na minha vida, da parte empreendedora, e a parte pessoal foi quando eu sou natural de Tubarão, e um dia, é uma história meio louca isso aqui, pessoal, é uma história muito louca, porque é pessoal, né? História pessoal não tem como ser normal, né? Sim. É uma história louca. Por incrível que pareça, eu fui um atleta eu joguei futebol na minha vida. Eu joguei futebol valendo, eu joguei em clube. Que legal. E eu joguei na categoria de base do Vasco, da Gama, do Rio de Janeiro. Ó, meu filho tá ali, ó. Mostra pra ele a camisa do Vasco aí, João. Baixa aí, só baixa o Ele recorde. tá com a camisa do Vasco? Tá, mostra aí, nós estamos tudo vascaíno lá em casa, ó. Ele Tá com vergonha. Tá com vergonha. Tudo vascaíno. Mas você jogou no Vasco em que ano? Com 13 anos, eu fiz a peneira e eu fui para lá para jogar no infanto juvenil e no juvenil. E depois eu fiz teste, peneira, e passou 2 meninos. 2 de Santa Catarina. Eu jogava de meia esquerda e um outro menino de Blumenau. Olha o universo como é louco. Eu jogava de meia esquerda também. Tu também? Tu é canhoto? Canhoto. Também sou canhoto. Então, assim... Na mão e no pé. Eu sou só no pé. Mas minha mãe era canhota de mão e meu irmão é canhoto de mão e pé. Eu sou canhoto de pé e direito de mão. Mas enfim, então eu joguei futebol ao longo, encurtar a conversa, né? Eu joguei futebol até os 20 anos. E cheguei a conseguir jogar no profissional. E foi meu sonho a vida inteira. Olha de novo, um negócio meio maluco. Parecido com a renúncia lá do lado profissional. Sim. Chegou um belo de um dia que eu falei, nunca mais vou jogar futebol. Eu joguei no Vasco, fui emprestado para Curitiba. Aí me profissionalizei no Tubarão, onde é a minha cidade natal. E eu quis voltar para ser profissional. Garoto, ansiedade, né? Em vez de continuar seguindo a carreira, eu queria dizer assim, não, eu quero ir com 18 anos, voltar para a cidade onde eu nasci, porque eu sei que o time lá é menor, e lá eu vou ganhar uma... Essa é a referência? Eu quis antecipar o que eu não devia. Hoje eu entendo isso. A bobiça que eu fiz. Enquanto eu estava no juvenil... Ou não, né? Ou não. Parei, ou não. Ficou filosófico. É um caminho que vai... Pode ser um caminho sem volta, ele ia estar lá no futebol ainda. Então, eu fui pro Tubarão e eu não me dei tão bem, eu não me dei bem como eu imaginava.
garoto ansioso que quis pular etapas, a gente não tá falando aqui o Sim. garoto que ia virar CEO. Sim. Eu tentei ser o camisa 10, Sim. porque eu Capitão em 10 com 18 anos ali já. capitão 10, 18 anos jogando e tudo mais, e eu me dei muito mal. Não tinha estrutura mental para aguentar. É porque não é só habilidade técnica, né? Não, Aquilo que a gente eu falou. tinha medo do meu parceiro, que era bem maior que eu, mais forte que eu. Quando eles me xingavam, eu tremia. Então, assim, pro treino. Não tinha nem a força necessária para jogar. Sim. Hoje os meninos são mais fortes, realmente. Tu pega os meninos de 18 anos. Desenvolve mais, né? Hoje eles estão. Hoje tem Já tem tratamento nutricionista para nutricional. tudo. Naquela época não tinha para nada. Nutricionista era minha mãe mandando tomar mingau. Mas beleza, então, eu tenho 46 anos de idade. Então, assim. E aí um dia eu cheguei em casa e falei para minha mãe assim: ó, mãe, nunca mais vou disputar uma partida oficial na minha vida. Meu Deus. Ali foi um baque geral na família também. Foi o meu primeiro baque geral que eu dei na família. Depois foi quando eu disse que ia sair do banco. Já tinha preparado já ele, já. Mas eu não sabia que depois ia sair do banco. Então, Sim. então assim, foi maluco isso. Porque daí eu falei, mãe, agora eu vou estudar, vou para a Universidade Federal. Saí do futebol para fazer economia. Ela disse, agora o guri endoidou. Esse guri tá usando alguma coisa que ninguém sabe. Mas não fui. Mas fez a federal lá em Tubarão? Não, em Florianópolis. Florianópolis. Então, assim, eu dei um cavalinho de pau na eu minha acho que vida. Tubarão é só estadual, né? Tem o Desk lá, eu acho, né? Não sei, cara. Faz Não, tempo acho que eu que- saí de casa porque eu jogava futebol. Sim. Né? A minha família é lá de Tubarão, mas então eu saí de um negócio que é amor de paixão. Eu vivi para aquilo, eu me preparei para aquilo Sim. e eu abandonei. Chegou um dia que eu cheguei em casa e falei assim, ó, não quero mais. Eu nunca mais. Aí só joguei E na dali não foi mais mesmo. nunca mais joguei profissional. Aí baixei minha carteira, joguei amador. Aí para ganhar dinheiro eu estudava em Floripa, eu jogava amador em Floripa e Tubarão. Tipo no sábado em Floripa Sim. e domingo em Tubarão. E aí eu comecei a ganhar um dinheiro no futebol amador para me sustentar. Aí começou Sim. depois para, né? Então assim, eu dei um cavalinho de pau na minha vida. Isso foi a pessoal, porque dali foi onde eu conheci o Fabrício, meu sócio, conheci o Juliano, futuramente que viramos sócio. Se eu não tivesse entrado naquele ano, naquele curso de economia, naquela fase, na Federal, eu não teria conhecido as pessoas certas que hoje estão comigo até hoje. Que loucura! E não é coincidência, né? Que loucura, cara. Não é coincidência. O mundo, o universo, ele abriu as portas para mim, assim, porque assim, puta, fechou uma porta o futebol. Eu não tava indo bem. A verdade é essa, eu não tava indo bem no futebol. Então eu não quis ir até tentar jogar uma série D, uma série Sim. C. Eu não quis insistir. Então eu fechei uma porta, mas se abriram outras portas, né? Conheci pessoas novas. E eu sempre tive a mente aberta, né? Eu nunca fiquei lá, Legal. nunca me deprimi pelas portas que se fechavam. Isso é bom, é bom registrar, né? Eu acho que acho que as pessoas devem repensar, tipo assim, ó, não se deprimir pelas portas fechadas, pelos nãos que levam. Porque Isso vai acontecer. Tem vários nãos que vão te levar para um sim, né? É. Esse não que tu deu, olha a possibilidade que deu para um sim, né? E tu nem sabia que esse não ia te levar para o mercado financeiro e que tu ia conhecer na tua graduação os teus futuros sócios. Exatamente. Tu foi para o mercado financeiro, possivelmente continuou a relação com eles, conversa e fala até um determinado momento conversar sobre um projeto, né? E aí eu falo, tu é doido e tu conhece gente mais doida ainda, né? Que eu acho que esse é a gente consegue ampliar essa zona de coragem quando a gente encontra pessoas que vibram nessa mesma maluquice, né? Porque se a gente tiver ao redor de pessoas que ficam te cortando toda hora, não vai. Que maluquice e tal. Não precisa ter muitos que vão te apoiar, até porque a maioria vai querer te podar. Mas é um ou dois ali que te estimulam e que falam, por que não? Né? Eu acho que tem muita coisa aí, e vale para quem está nos acompanhando, de quando aparecer e surgir esses momentos da vida que são pontos de inflexão, é fazer essa pergunta antes de obter qualquer conclusão. Por que não? Por que não? Eu aprendi ao longo da minha vida, eu aprendi a dizer não, né? Para algumas, parecia assim, é tão claro, é tão, Sim. tá tão escrito aqui que você tem que seguir aqui, e eu falei não. Então eu sempre lidei isso comigo, né? Então assim, o que eu faço hoje é porque eu quero, eu não tenho. Se eu botar o tenho na frente do quero, eu não faço. Perfeito. Eu estou aqui hoje falando contigo porque eu quero. Perfeito. Porque me convidou e eu quero. E nós todos agradecemos. Quando eu falo nós, quem nos acompanha e conhecer essa história,
E assim, eu falo que tem até um vídeo que a gente colocou ontem, que saiu daqui de um podcast também, né? O Marcel fala, ou o Marcel ou é o Anderson, que eles falam, né? Que a maior virada de chave da vida deles, que foi uma pergunta que eu fiz, foi aprender a dizer não, né? E na verdade, eu trago isso para reformular esse aprender a dizer não. Você tem que aprender a dizer sim para aquilo que faz sentido para você e sustentar esse sim, porque tu só consegue sustentar esse sim quando você carrega vários outros não. Se eu falo hoje, Jonathan, pô, eu vou dar um sim para estar com você, Kleber, durante agora esse momento à tarde. Eu, né, sei que você teve que dizer alguns nãos. Um não para talvez uma outra reunião, um não para uma nova oportunidade de negócio, um não para estar às vezes desfrutando a tarde com teu filho, um não para estar junto com teus... São vários nãos. Um não até para algum esporte que você queira fazer, um hobby, é não. Né? Então a vida está mais sobre os nãos na vida, e a gente eu falo muito a Maria Antonella, que é a minha bebê de 1 ano e meio, que está chegando mais uma, Serena, que eu vejo muito com ela de que a primeira palavra que ela aprendeu na vida foi não, e ela fala muito não, 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 Aqui, ó. não, 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 Cedão. e assim, mas por quê, né? Aí tu para entender o porquê, porque é a palavra que ela mais ouve na vida também. Mas chega um momento da nossa vida, principalmente na juventude, a gente quer ser aceito e a gente quer dizer muito sim. É. A gente diz sim pro amigo, sim para um, sim para comparação, sim, sim, sim. E a gente esquece de quem nós somos. A gente esquece do nosso porquê. Né? Então, a gente dizer esse não para os ruídos de fora é bem importante. Né? Eu vou te fazer a pergunta final, que a gente está aí chegando nos nossos últimos minutos. E mais uma vez, ô Kleber, cara, eu quero agradecer muito por tu ter dado esse sim e por entender que tu deu vários nãos aí na tua vida para estar dividindo essa história, dividindo a tua experiência, dividindo essas virtudes que tu carrega, né, que foram forjadas e lapidadas ao longo do decorrer da vida e dessas decisões tomadas. E eu trouxe uma pergunta que é pertinente ao mercado financeiro, já que você vem do mercado financeiro, eu trouxe aqui, ó, que muitos pensam que investimento são só em investimentos financeiros ou investimentos imobiliários, né? Mas olhando a história da EQI, olhando a tua própria história, a gente percebe que o maior investimento da EQI foram em pessoas. A gente percebe isso na formação dos novos sócios, na incubadora de talentos que a gente falou que vocês desenvolvem, né, para esse planejamento de expansão. E aí eu quero trazer para você hoje, né, qual que é o maior patrimônio que a EQI tem? Qual que é o maior patrimônio que você identifica que você, Kleber, tem na vida e nos negócios? Eu sou fruto, tá? Eu sou fruto, olha só a minha jornada aí na EQI. Depois que a gente fez a fusão dos 3 escritórios em 2017, foi a Clamber de Floripa, a Índice do Juliano aqui e a KF lá de Joinville, que eu vim de lá da KF. O meu time inteiro me abandonou. Veio eu e um sócio para cá. O resto do meu time inteiro que eu tinha me abandonou. E eu fiz um negócio com o Juliano e com o Fabrício de fusão. Sim. Eu tinha uma empresa. Trazendo pessoas. Trazendo pessoas. E o meu time inteiro não aceitou se juntar. Ele falou, não, a gente é muito melhor sozinho, muito mais forte, nós somos muito melhor que eles. Eu falei, a gente vai ser maior, deixa eu te mostrar o propósito que a gente vai chegar para todos. Eu perdi o time inteiro, de verdade. Aí eu falei pro Juliano, tem uma coisa para te falar, o negócio não vai andar. Por quê? Perdi o time todo. Ele também? Não, ele falou, eu falei pra ele. Ah, Juliano, você tem uma falou coisa pra te falar, perdi o time todo, cara. Ele assim, daí? Eu assim, cara, perdi o time todo, cara. Não tem nada, sobrou só o capital humano, eu e o sócio. Mas o que importa era só vocês mesmo. Tipo assim, as pessoas assim, as pessoas que não estão compradas, eu não conhecia nenhum resto, mas assim, ó, a pessoa tem que estar aqui porque ela quer. Eu queria que tu tivesse aqui. Então ele pagou o preço para eu estar aqui. Perfeito. Então eu sou muito grato pelo que eu tenho hoje, pela oportunidade que eu tive de crescer trabalhando, desenvolver, porque eu perdi o time todo. E ele disse que o capital humano, para ele, era o mais importante
Que legal. do que o dinheiro que eu tinha em custódia, porque eu perdi. Trouxe alguma coisa, mas eu Sim. perdi o time inteiro. Porque a base de clientes estava diluída entre o teu time. Exato. Então, cara, eu sou uma prova real da EQI, uma prova real, tua pergunta é muito pertinente, muito boa. Porque eu também ali recebi, já fui estendido a mão para mim também, porque assim, não, eu realmente, quando eu te convidei para ser sócio, para a gente fazer a fusão, eu tava pensando em você, seu sócio O mesmo. maior capital que O ele capital viu era o capital você humano. mesmo. Porque assim, Você nós já tava- trabalhamos juntos, e eu sei o teu potencial, e eu sei que você é capaz. E tu tava imaginando, talvez, Que ele tava ele tava olhando. olhando o que vinha cascateado junto a você. Exato. Mas, na verdade, nato, né? Ficou claro que... Mas eu acredito que nada é por acaso. Isso demonstrou ainda mais, gerou ainda mais uma forte aliança. Porque ficou mais claro as coisas. Tu viu que havia um interesse genuíno nessa parceria. Eu sei que Não só nos ele benefícios. de verdade valorizou a mim. Como eu nunca tinha sido reconhecido. Porque no banco eu recebi o reconhecimento com troféu. Ia para São Paulo, batia foto com o presidente da corretora, saía no jornalzinho do banco, tal. Mas assim, dizer assim, se eu ficasse 3 meses sem bater meta, possivelmente seria demitido. Sim. Entendeu? Então, assim, e ali eu passei por um teste real. Eu perdi tudo. Eu perdi a minha empresa. Sim. Na hora da migração. Eu perdi. E eu fracassei como empresário, porque eu deveria ter trazido todo mundo. Então, assim, eu também reconheço isso. Como a minha decisão de fazer a fusão estava mais acertada do que tudo. Porque as pessoas que trabalhavam comigo, que dependiam de mim, não vieram. Então, ou seja, eu estava selecionando errado, estava ensinando errado. Eu estava fazendo errado. Eu não tenho vergonha de dizer, eu fracassei miseravelmente quando eu era dono sozinho de escritório. Não tinha as pessoas no barco contigo. Sim, e eu era o responsável. Sim. Como eu sempre falei, eu falei aqui antes. Mas isso gerou possivelmente essa fortaleza que vocês têm hoje. Isso, então, por isso que eu achei no Juliano assim, ó, beleza, você é o capitão aqui da Marinha, então eu sou um pirata, eu sei andar cada um do seu lado, mas eu quero virar Marinha, então me ensina a virar Marinha. Vamos junto. Você vai ficar no leme do navio e eu vou trabalhar da melhor forma possível para que a gente navegue juntos. Então, e muito, perdão até te cortar, porque muita sociedade rui às vezes por esse ego de como você teve esse ato de hombridade, de humildade, de reconhecer e de permitir que de fato ele está encabeçando a empresa, mas não significa que ele tem mais relevância ou importância do que você, que às vezes está mais nos bastidores, né? Eu falo que isso é um ato de muita maturidade, de entender que nós somos equivalentes, né? Vocês são equivalentes ali nos resultados, né? Mas cada um na sua área de dominância, né? Eu tenho total certeza que, assim como a EQI ela chegou onde chegou por muito fruto e trabalho do Juliano, como do Fabrício, mas não seria a mesma coisa se não tivesse você lá, como também não seria a mesma coisa se tivesse o Juliano. Eu acho que essa fusão, não das pessoas só que vieram, mas principalmente dessa união entre vocês de fato, que compraram a causa desde o começo e aí conseguiram vender essa causa, faz de vocês hoje essa empresa de sucesso. É bom lembrar, né? Porque assim, do meu lado, como AKF, veio eu e meu sócio, porque o resto a gente perdeu o time inteiro. E do lado do Juliano vieram os sócios dele. E do lado da Clamber, do Fabrício, vieram os sócios dele. Então hoje a empresa, os 3 escritórios que fundiram, mas cada um tinha o seu corpo societário, né? Então todos esses sócios hoje estão na empresa e... São quantos sócios hoje? Hoje a gente tem um grupo de sócios 30. 30? 30 sócios. Legal. Então, assim, são pessoas que estão desde o início, que foi essa... Basicamente, e entraram pessoas novas, porque o nosso partnership ele é vivo, né? Sim. Então tem pessoas que entraram que não estavam nesse partnership de sócios 30, inclusive pessoas que não eram da Clamber, não eram da Índice, não eram da AKF, que foram desenvolvidas dentro do negócio. Exato, e estão crescendo muito e graças a Deus estão indo super bem. Essas pessoas, porque esse é o objetivo do negócio, né? Você falou também, fazer com que o outro, ajudar o outro, né? O próximo, né? Mas então eu acho que eu acho que eu te respondo, até para não estender muito, mas já desse jeito que o Juliano falou, que é né, que falou para mim, tipo assim, ele falou comigo isso, aquilo ali caiu em mim aqui. Então é a cultura da EQI, né? Então assim, a gente acredita nas pessoas que a gente está trazendo. E a gente acredita e a gente trabalha para que elas conquistem lá o que elas almejam, né? Então, assim, tudo é fruto do sucesso delas. Sim. A gente entrega as ferramentas.
Se a pessoa estiver indo bem, estiver, né, crescendo, é mérito dela. Nós entregamos as ferramentas. A gente trabalha para que ela tenha as melhores ferramentas, as mais atualizadas, Sim. o melhor treinamento, que ela se desenvolva lá dentro e não precise sair para se desenvolver fora. Tá? Então, esse é um pouco do... É um pouco não, é a cultura da EQI. Eu brinco também. Esse é o jeito da EQI de ser. O lado bom é que esse é o lado da EQI de ser. O lado ruim é que esse é o jeito de EQI de ser. Então, assim, a gente não é nem mais... vocês vão ser diferentes amanhã? Não conseguimos. A gente é assim. Não, a gente é isso. E as pessoas que hoje estão na empresa, estão tocando a empresa também, já tem uma outra geração, também vem na mesma batida. Que eu falei antes, que são pessoas tão boas quanto, tá? Então, acho que é isso. Também quero te agradecer pela oportunidade, o tempo, né, ó, de falar um pouco mais aqui. Eu acho que não é nada demais, mas vale deixar, tipo assim, para quem está assistindo o podcast, eu acho que é essa iniciativa de tratar os assuntos com uma certa leveza, né? Pessoal que é do mercado financeiro, tem que ser carrancudo, tem que ser bravo, tem que falar de dinheiro para cima, para cima, para cima, né? Eu acho que essa iniciativa de falar de pessoas e de qualificar as pessoas e ajudar as pessoas, eu acho que isso é uma puta oportunidade. Principalmente para quem acompanha, para quem assiste, para saber o seguinte, é importante estudar, você ir atrás, né? Então, assim, não coloque nunca a sua vida na mão do outro, né? Seja representante da sua própria jornada, né? Não, por mais que você ganhe as coisas, você receba, vai atrás e continue evoluindo, né? Porque a vida é uma evolução, né, cara? Tem muita coisa aí que tá por vir. Essa fome, né? A fome de querer mais. Não é, então... E o de querer, ele tá sempre... O de querer mais, quando eu falo, é de ser mais. Servir mais. Servir mais. Impactar mais a vida de um próximo, né? Que é isso que gera... Um dos valores da EQI, servir. Você falou tudo. Sim, sim. Servidão tá muito nesse ato de divisão, né? Servo é aquele quem divide o que tem, né? Servo é aquele que coloca o interesse do próximo antes do seu. Então, e liderar é isso, né? Tem um livro legal, fica até a recomendação pro pessoal, que é do Simon Sinek, fala sobre os líderes comem por último. É um livro, né, fantástico e fala muito sobre essa parte dessa cultura de você fazer sempre sem esperar algo em troca, né? Eu acho que esse semear, às vezes eu semeio algo na tua vida, não necessariamente vai voltar pela sua mão, mas vai voltar pelo mundo próximo, porque às vezes a gente nem esperava, nem conhece, mas esse ato de divisão gera essa abundância e sabedoria. A semeadura, ela pode ser sim ou não, mas a colheita é certa. A colheita é certa, tanto do bom quanto do ruim. Exatamente. Plantou limão, minha avó sempre falava isso, filho, se tu plantou limão, tu vai colher limão. Não espere banana. Agora se tu plantou uma manga, no verão tu vai ter uma manga docinha lá pra tu comer. Talvez o tempo do fruto vai demorar um pouco mais, mas tu vai ter algo que seja do teu gosto, né? Mas não vai pelo caminho mais fácil, foi uma coisa que eu sempre aprendi. Não vai pelo caminho mais fácil. E Kleber, um prazerzão, gratidão. Eu vou deixar quando o episódio sair, a gente vai deixar na descrição o link ali da própria EQI para quem quiser conhecer mais sobre o negócio, para quem quiser um local de confiança, um local que sabe que vai ter ali uma custódia que além de performar às vezes acima da média do mercado, mas principalmente vai trazer clareza, né, do que somos pessoas lá dentro, né? Trabalhamos no mercado financeiro, mas somos pessoas. E uma das coisas que eu vi de vocês é a porta aberta para receber esses investidores também, né? De eles poderem entender como é que funciona o ecossistema, o fluxo. Então fica o convite, fica essa disponibilidade de vocês conhecerem no site que vai estar na descrição do vídeo e também que vocês possam refletir sobre toda essa riqueza, todas essas virtudes, todos esses insights, esses pontos de inflexão e essas provocações que ficaram. Todas as perguntas que foram feitas aqui, eu acho que cabe cada um a fazer a si. E como o nosso episódio ele sai em toda sexta-feira, e a sexta-feira entre 11 e meio-dia ele sai, fica essa reflexão no final de semana. Se de fato você é empresário, empreendedor, líder de negócio ou até mesmo um colaborador de empresa, porque todos nós colaboramos para algum projeto, para algum negócio, para alguma causa, se você de fato investe nas pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes a gente almeja um cargo de liderança, se a gente não se faz líder.
Primeiro você se faz líder, e depois, de fato, você é reconhecido como líder. Porque o líder não é quem se proclama. Líder é aquele que, de fato, é reconhecido aos que cercam. Como tal te reconhece. Como você reconheceu o Juliano, né, como um líder ali entre vocês que já são diretores e líderes do Ele negócio? nunca se colocou como líder, ele foi reconhecido como líder. Claro. Então, É algo que, possivelmente, porque ele sempre foi um cara que mais serviu entre vocês todos. E mais serviu não significa que ele foi o que mais fez, mas é o que sempre teve ao lado de todos vocês ali, nesse ato de, pô, uma dificuldade, que na tua visão era uma dificuldade. Porra, agora, o meu time me deixou todo. E ele trouxe isso como uma oportunidade. Não, não, irmão, tá tudo certo. O que a gente almejava era justamente, era você, era vocês dois. Vem que vai acontecer igual. Né? Então, acho que isso é muito bacana. Fica essa reflexão, que é uma reflexão aí de lapidação e que lembra mais uma vez, o garimpeiro, ele não produz o ouro, ele remove as pedras. Então, remova as pedras que estão ofuscando o teu valor, remova as pedras que estão, às vezes, limitando o teu projeto de prosperar e de crescer, e faça o seu melhor diariamente. Pessoal, agradeço mais uma vez o Kleber, agradeço vocês que estão nos acompanhando e ficamos até uma próxima no Lapidação Podcast. Um abraço, valeu!